ainda nesse racional de como vocês foram crescendo, né? Porque muita gente, o mercado, como a gente comentou aqui, o mercado ele é ainda pequeno, o nosso, no sentido da gente não ter tanto incentivo quanto poderíamos ter, né? Sim. Como que vocês começaram a botar forma na ideia, né? Vocês colocaram em financiamento, né? Vocês precisaram ampliar isso. Quantas pessoas tem hoje na equipe trabalhando? Sim. Quanto que vocês podem abrir pra gente? Porque muita gente vai tomar essas referências, né? Bom, para começar, antes mesmo da gente iniciar a nossa primeira campanha de arrecadação, que aconteceu em janeiro de 2019, a gente buscou algumas rodadas de investimento, mas igual vocês falaram, o mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil tem muito risco. Ainda um projeto de mundo aberto, ambicioso, tem mais risco ainda. Então, acaba sendo complicado. Então, a estratégia que a gente pensou para isso foi dividir o projeto em fases de desenvolvimento. Na verdade, todo estúdio faz isso, né? No caso, pré-alpha, alpha, beta e a gold. Só que eles anunciam quando está perto de finalizar. Sim. No nosso caso, a gente separou e a ideia foi captar recursos em cada fase. Porque cada fase a gente conseguiria evoluir o jogo, deixar ele mais perto do que seria a versão final, e aí chamar mais atenção, querendo ou não. Então essa foi a ideia, e a campanha de arrecadação foi, apesar de no Brasil ainda ter um tabu muito grande com isso, foi a opção mais plausível que a gente encontrou da nossa realidade também. Porque assim, a gente tem algumas campanhas de arrecadação aqui muito bem sucedidas, como o que o Jovem Nerd fez, Lendo do Herói, mas eles tinham mídia, né? São pessoas conhecidas, o Jovem Nerd é conhecido, o Marcos Castro também, né? E, então eles tinham isso, vocês não tinham, vocês eram completamente desconhecidos, né? Vocês dependeram justamente do... Como é que chama? Do apoio dos youtubers. Da atração natural, do orgânico. Do natural do orgânico, né? Do orgânico. E vocês conseguiram, né? Quanto é que foi que vocês arrecadaram na Catarse? Na primeira campanha de 2019, nossa meta era 58 mil. A gente arrecadou 118% mais ou menos, que foi 68 mil. Só que não é todo o valor que vem pra gente, né? Para vocês terem uma ideia, tirando a taxa de plataforma, que é 13% do Catarse, a gente fica com cerca de 45% do valor. Porque na época também a gente foi para BGS, teve licenciamento que precisou fazer de alguns plugins, por exemplo, do áudio do motor dos carros. Então, resumindo, 45% foi cerca de 25 mil para o desenvolvimento da versão pré-alpha. Na BGS, porque eu lembro, eu tava lá no caso, né? Vocês tiveram que pagar para estar lá? Ah, sim. Sim, a gente só não pode falar o valor porque é um contrato. Mesmo? Tem isso? Caramba! Porque eu pensei que, tipo... BGS e não é tão barato. Então... podia ter um... Não. De certa forma é justa, assim, né? Claro. Porque eu pensei que tivesse uma área pra galera que é indie, que não fosse, né... A área porque tem alguns eventos que fazem isso com artistas, né? Que é liberado. O Artist Alley, né? É liberado, né? Não, eles não pagam, mas tem lá um esquema pra fazer, né? Lá precisa pagar. Mas de certa forma foi incrível a experiência. Foi bom? Deu uma visibilidade. Como é que foi a BGS pra vocês? A BGS pra nós foi o primeiro contato direto que a gente teve com o público. Porque até então era só pela internet que a gente conversava. Foi em qual ano mesmo? Foi em 2019, outubro. 2019. E depois disso vocês não retornaram à BGS? Não teve BGS. Não teve. É verdade, pô. E agora 2022 não... A gente tava prestes a finalizar a alpha. Vocês tinham chegado lá. Não deu. Entendi. Mas é incrível, tipo, ver a pessoa jogando na sua frente, ver a reação dela. Sim. Entende? Isso pra nós foi incrível. Poder receber os feedbacks ali cara a cara, sabe? Conversar sobre o que a gente quer pro jogo. E a BGS proporciona isso pra gente. O engraçado é que, tipo assim, a gente foi os últimos, assim, vários dias lá, tipo, pra ir embora. Tipo, ainda tinha pessoas jogando ali, porque tava se divertindo ali. Pra isso, a gente é muito, muito da hora, mano. Cara, mas é porque eu acho que... Eu não sei. Não tenho certeza disso que eu vou falar agora, mas eu acho que talvez seja o único jogo brasileiro que mostra Brasil, né? Não só Brasil, o jogo em geral, né? Porque a gente teve alguns jogos, por exemplo, Max Payne veio no Brasil, mas é gringo, né? Tem nada a ver. Então, assim, é uma coisa que... Eu juro que cara, quando... Eu não sabia que ia ter um efeito tão forte essa coisa de ser na nossa terra e a gente ver as coisas, porque a gente tá tão acostumado a jogar ou jogo de fantasia ou jogo que se passa nos Estados Unidos, que ver um jogo que você tá andando ali nas ruas do Brasil e aquelas coisas identificam, é uma coisa que pega bastante, né? Sim, chama atenção. Até, tipo assim, tem outros jogos assim que trazem essa sensação de Brasil, assim, tipo Zoeirama, se não tiver enganado, Punhos de Repúdio.
Mas, tipo assim, eles focam mais na arte 2D, né? Isso, é desenho, né? Não é esse, né? Traz mais o realismo, né? É interessante pontuar também que a sensação brasileira não é só cenário, é tudo, dublagem, efeito sonoro do ambiente, tipo o BenTV que a gente colocou. Música, exatamente, os personagens, a forma como eles interagem. Até as roupas. Os carros, porque o que acontece? Os carros que tem no jogo são carros que, em sua... É aqui do Brasil, porque, cara, você vai... Eu já fui para os Estados Unidos, a grande maioria dos carros que a gente tem aqui não tem lá não, sabe? São carros que... Os carros populares que a gente tem aqui... Nos Estados Unidos não existe, porque não tem carro popular lá. O asfalto nosso é diferente. Não, o asfalto igual... né? Asfalto... Não, nessa... Porque eu joguei a outra, né? Se mandaram o Alpha anterior. E, cara, como essa versão tá mais... polida. Não, mais polida, mais densa de detalhe, de... coisa acontecendo, né? Tipo, a questão das ruas mesmo, a quantidade as rachaduras, sabe? As lombadas e tal, tá muito mais preenchido, né? O mundo, né? Sim. Isso é fazer... Porque assim, vocês têm ideia do tamanho do mapa que vocês querem fazer no final, na versão quando for pra lançar? Tipo assim, a gente, no caso, agora tem uma cidade. Tipo assim, a gente tem em mente, assim... fechar com cerca de 5 cidades, é claro. Nossa, que legal. Então, mas tipo assim, num aspecto mais reduzido por conta da nossa realidade, mas tipo, a gente sonha assim, colocar 5 cidades em média, tipo assim, cada um com um tipo de bioma diferente, até para não ser, tipo, mais do mesmo. Então, tipo, conforme a gente for avançando nas fases, é claro, a gente tá na fase da alfa agora, tipo, já vai avançando, expandindo mais cidades, até mais carro, arma, etc. Inclusive, um ponto interessante de se pontuar aqui é que a versão final que a gente vai ter depende diretamente dos recursos que a gente tem no processo. A gente é um jogo indie, a gente tem que trabalhar com estratégias para viabilizar o projeto e aplicar os recursos no lugar certo e na hora certa. Então, por exemplo, a gente quer terminar a versão final, mas como ela vai ser e o tempo que ela vai demorar para chegar, vai depender dos recursos que a gente tem. A gente está muito promissor, porque a alfa, a gente teve um retorno muito interessante dentro das nossas expectativas. Claro. Então a gente acha que vai conseguir fazer o que a gente quer num tempo médio, com a qualidade que a gente quer também. Pô, isso é muito legal. Eu tinha até esquecido da pandemia, né? Parece que deu um skip, né, no mundo, né? Mas falando da cidade, né? Porque Sumaré é uma cidade que a gente estava até comentando aqui antes, fica na grande Campinas, digamos assim. Eu conheço razoavelmente bem Campinas, porque eu tenho uma tia que mora lá, né? Tenho um parente que mora lá. E Campinas é uma cidade, é uma região grande, né? Pra colocar assim, não é só cidade. Tem cerca de 1.200.000 habitantes. Sumaré, pelo menos de acordo com o IBGE, deve ter uma grande Sumaré ali também, tem cerca de 290 mil. Você tinha falado em 125 mil, que deve ser a região metropolitana. Mas realmente eu vi que tem algumas cidades nos arredores, né? Aqui, ó, Nova Veneza, Picerno, Maria Antônia. Então, assim, se vocês pensarem num mundo aí em que tem uma cidade principal, que é Sumaré, e os entornos, que seria uma área rural, né? Uma coisa mais tranquila ali, igreja, lanchonete, tudo que tem numa cidade tradicional, igreja, lanchonete, hospital. Então, dependendo do escopo da expansão, vocês então vão expandir para essa talvez grande Campinas aí. A ideia é Dá pra encarar assim. Trazer esses diferentes tipos de cenário, igual você mencionou, campos, praias, grande cidade. Legal. Só que sair um pouco de Campinas, expandir além dela. Por exemplo, Grande São Paulo, a praia de São Paulo. Mas para isso a gente vai ter que, claro, modificar para encaixar ali de uma forma que faça sentido, que pareça realmente fiel, entende? Lógico.